E ainda tem, né, o fator Partido dos Trabalhadores, que continua pondo lenha nessa fogueira. Porque, veja, quem comentou a queda da taxa de juros, óbvio, foi a Gleisi Hoffmann, né? A Gleisi Hoffmann, ela falou o seguinte: não satisfeita com a queda, ela continuou com a guerrilha. Olha o que ela disse, vou abrir aspas, é o que ela falou no Twitter, tá? O corte de meio ponto na taxa Selic não muda o fato de que o Banco Central segue impondo ao Brasil a maior taxa de juros do planeta. Estamos pagando um preço muito alto pela atuação política do bolsonarista Campos Neto. Manteve os juros na estratosfera, apesar de todas as evidências de que envenenam a economia. O BC de Bolsonaro, Guedes e Campos Neto, derrotado por Lula nas urnas, está sabotando o desenvolvimento do país. Aí, além disso, ela fala assim, as evidências, sabotando, né, Campos Neto, apesar de todas as evidências de que envenenam a economia, que evidência? Qual seria a evidência contrária? Que evidência é essa, Paulo? E tem um outro fator também no Brasil, que passou, apesar, e ponto pacífico hoje. No Brasil tem insegurança jurídica. Tem segurança jurídica não só na esfera das decisões judiciais, mas como na esfera da persecução judicial. Porque, veja, um exemplo. A gente vive num país em que nós temos pessoas com imunidade para fazer absolutamente tudo e, por conta de ideologia, não podendo fazer nem o que a lei lhes faculta fazer. Eu vou falar aqui desta fala da Gleisi. De fato, nominalmente, né, nominalmente o Brasil não tem a maior taxa de juros do planeta, é a Argentina, tem 91%. Tá? O Brasil, ele continua, ele tinha 13,75%, agora no 13,25% tem a maior taxa real, porque você desconta a inflação. Como a projeção está em 5 e pouco por cento, a taxa de juros real no Brasil, ela é de 6, alguma coisa, tá? Mas aí tem outros países que têm taxas menores, mas que não compensam a inflação. O caso da Colômbia, do Chile, do México. A taxa de juros ela é menor que a inflação, então os juros não servem para nada, porque o dinheiro vale menos depois do período do negócio. Então, eles podem ficar falando tudo isso, por exemplo, ao lado disso, o Lula pode falar que os decretos do Bolsonaro favorecia o crime organizado. Agora, você não pode fazer perguntas a esse governo, e eu falo de caso próprio aqui, é uma coisa que me chateia bastante. Você não pode conjecturar o governo, mas o governo ele pode imputar tudo a você. E só acontece algo na esfera judicial contra quem não faz parte desta aliança macabra que se chama de democracia relativa. E a insegurança jurídica ela é um dos fatores preponderantes para o não sucesso dos negócios de um país. Como é que pode? O Canitz, ele fez um artigo no Estado hoje que eu achei interessante. Ele perguntava, né, em conclusão da minha leitura, ele se perguntava... Roberto Campos Neto cedeu à gritaria do PT, que continua gritando, ou ele mudou as diretrizes para estabelecimento de juros? Bom, primeiro, boa tarde a todos, aos nobres colegas, Pavinato, os telespectadores. Eu tenho a impressão que as críticas do PT à questão, à taxa de juros, ela faz parte de uma estratégia muito maior, que é atacar o governo anterior, o Bolsonaro, em todas as esferas. A gente está chegando no 8º mês de governo Lula, e não houve um dia sequer que passou em branco uma crítica dos petistas contra o Bolsonaro. Então, até em sonho. Pois é. Até em sonho. E essa estratégia, eu acho que ela chama tanto atenção que ela faz com que o PT sempre fique com força na mídia. Mesmo aqui na Jovem Pan, onde se faz tantas críticas ao PT, ainda assim estamos falando do PT, né? Enfim, então isso faz um contraponto que na visão dos petistas acaba sendo muito importante para eles sempre serem os senhores da razão. E com a taxa de juros a mesma coisa, né? Então, de fato, como os colegas apresentaram aqui, havia essa tendência de redução da taxa de juros, ela foi maior do que o previsto pelo mercado, mas isso foi feito em função de uma análise técnica, ou seja, a inflação está relativamente estabilizada, a taxa de desemprego
apesar das pequenas variações, ela também está relativamente linear, né? Enfim, então o Campos Neto, ele fez aquilo que podia ser feito. Claro que é criticável uma taxa de juros elevada, mas não se pode, ao calor da hora, mudar a taxa de juros só simplesmente porque o governo pediu. Para isso mesmo que fizeram uma lei para que o Banco Central fosse autônomo, né? Fosse independente. Então o PT ele usa todos os dias e todas as ações do governo anterior para ganhar mídia, para tentar ganhar destaque nos meios de comunicação. E não é assim apenas com a taxa de juros, vai ser assim com a questão também do desmatamento, das queimadas da floresta, vai ser assim também com a segurança pública. Então o PT ele usa essa estratégia, né? A grande proposta de governo do PT, eu tenho a impressão, é tentar permanentemente atacar o governo Bolsonaro. E assim o PT tem governado. Isso porque, até agora, como foi bem dito agora há pouco, né, esses investimentos estrangeiros não passaram, né, de meras perspectivas para o futuro, nada ainda... A Conceição do Calbi Peixoto, se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Pois é. Então a locomotiva está nos trilhos, só que até agora o carvão não chegou, né? Esse é o ponto. Então a economia brasileira, para a realidade do povo, ela está estagnada, os preços dos alimentos reduziram um pouco, mas me espanta também essa questão da taxa de juros, porque ela vem em meio à questão do desenrola, né? Então a população brasileira, parte dela está se livrando das dívidas, mas isso a médio e longo prazo pode criar uma corrida atrás de bens de consumo, né? E pode ser que haja um aumento da inflação em função disso. Ô Paulo, mas na minha opinião, eu acho que é exatamente isso que é a estratégia do PT. O PT, para conseguir em 2026 ter possibilidades reais de reeleger o presidente Lula, depende do desempenho da economia. Ponto. E para que essa economia cresça no viés econômico do PT é via consumo. Quase 80% das famílias endividadas, então vamos tentar desendividar essas famílias. Pressionar o máximo que a gente puder a política monetária para que a taxa de juros caia e tenha mais possibilidade de crédito no mercado. Com mais crédito no mercado e esse programa que tirou o nome de algumas pessoas das listas negativas de crédito aí, vão possibilitar o desenrola, que essas pessoas possam voltar a consumir. Isso deve acontecer em meados para o final do ano que vem. Com a saída do Campos Neto, que tem um mandato que vai até o final do ano que vem, até meados do segundo semestre do ano que vem, eles vão indicar um novo nome para compor, que deve ser o Galípolo, que já está acompanhando esse processo. E aí eles devem forçar ainda mais, e aí tem um perigo grande para a economia brasileira, essa forçação na queda da taxa de juros para aumentar a linha de crédito para o público que hoje não tem crédito. Se esse público, de fato, voltar a ter crédito em meados de 2024 e em 2025, eles vão consumir, o que vai fazer aquecer a economia. Aí, de novo, vai aumentar a inflação, mas vai acrescer a economia, vai dar uma falsa percepção de poder de consumo no povo. Essa falsa percepção vai eclodir aonde? Nas eleições de 2026. As pessoas vão voltar falsamente a pensar o seguinte: estou de novo podendo comprar, estou de novo podendo... Porque ele vai se endividar. A gente não está criando uma possibilidade de compra maior, mas pelo consumo. Ou seja, eu estou te dando um crédito, eu vou te dar um cartão de crédito com um limite maior do que você tem de renda, o que vai acontecer? Não, mas quando a gente fala falso esse crédito. Em queda da taxa básica de juros, o que se quer, na verdade, não é impulsionar o consumo. É algo pior do que isso. Com todo respeito, que para um debate aí, na verdade, se não fosse na Jovem Pan, as pessoas diriam que isso foi combinado, mas não é. Então, não, na verdade, o professor Marcelo, eu quero saber o porquê não é. O que se quer é justamente reaquecer a economia, dar condições às empresas tomarem crédito e crescerem, principalmente o pequeno e médio empreendedor. Não é eu isso. Vou passar para o professor Marcelo, porque eu também não acho, porque veja a proposta do CARF, que o Ministério da Fazenda quer lançar, para eles aceitarem o voto de qualidade, né, que o empate condena o consumidor? Condena a pessoa que tem problema no físico, condena o cidadão, né, pessoa física ou jurídica. O governo, para ele poder ter dinheiro já, ele quer dinheiro já. Ele não quer muito dinheiro, ele quer dinheiro já. Ele abre mão de receber multa e juros se o contribuinte ele pagar, ele reconhecer a decisão de empate que o condena no CARF. Então, isso pode gerar uma onda de calotes, porque uma empresa que deve, recolheu a menos ou acha que não deve 1 milhão, se ela deixa isso rolar,
Se ela aplica com juros prefixados, ela vai ter mais de 2,2 milhões no final do processo, ou ela gastou, usou esse dinheiro como fluxo de caixa e depois ela vai pagar só 1 milhão. Então, assim, o governo ele mostra que ele precisa de dinheiro desesperadamente. Para mim está claro. E se ele precisa de dinheiro desesperadamente, não é fazendo um crescimento sustentável da economia, né, professor? Porque isso leva tempo. Pavinato, primeiro, boa tarde a você, Laine, ao Ricardo, ao Paulo. Deixa eu falar uma coisa importante. Agora são 14 horas e 31 minutos. Repita. 14 horas e 31 minutos. Um abraço e meus cumprimentos a toda a produção da Jovem Pan. E a esse público fantástico que nos acompanha sempre acompanha porque a Jovem Pan tem credibilidade, tá? Esse é o principal ponto. Eu vou dar a minha perspectiva, tá? Eu posso estar enganado. Eu vou começar pegando pelos elementos que o Ricardo trouxe. Pô, Ricardo, você foi perfeito. Quando você apresentou os elementos estruturais, inclusive dos cálculos que levam a uma taxa Selic, você colocou aquilo que é o procedimento técnico. Eu teria discordâncias complementares. Por exemplo, não deu 4-4. E aí eu discordaria quando falou assim, mas então não foi o fato de ter indicado o Galípoli e o seu companheiro para que entrasse que mudou, porque teria dado de qualquer forma. Não, porque você pode intuir que se porventura os dois não estivessem ali, e esses dois que já estavam votaram a favor, os dois anteriores certamente estaria 6-5, 5-4, se o Campos Neto votasse a favor da queda. Ou seja, a presença dos dois levou. Deixa eu fazer uma pergunta. Como o Campos Neto, ele é o voto ímpar, né? Sim. Ele vota se os 8 se chegou a uma conclusão, ele vota para ele pode votar para empatar? Não, no caso ele só vota no desempate. E ele é sempre o último, porque ele é o presidente do Central. Só para o pessoal de casa entender, é como no judiciário. Eu acho que é mais do que primos inter pares. No caso, ele só entra mesmo, no caso, por desempate. Mas o fato ali, se não tivesse empate e ele quisesse votar, que ele tem o direito a voto, ele votaria. Ele vota independente, mas o voto dele é sempre o último, porque ele é o presidente. Mas aí se ele vota e empata, o que acontece? Não, porque são 9, né? 9. Não, sim, mas vamos lá, por exemplo, são 9. Ok. O máximo que ele pode fazer é empatar. Ele não pode faltar ninguém da reunião, por exemplo. Não pode. Ela não é válida se faltar alguém. Então não é igual ao Congresso. Só para eu concluir. Claro. Só para eu concluir, porque... É que essas dúvidas, elas são importantes para o pessoal de casa acompanhar direitinho o que acontece lá dentro. Porque não se explica muito. A gente vê essa gritaria hoje e aqui eu quero ter esse cuidado de explicar. Não, claro, mas é importante dizer isso, que primeiro, nós estamos numa nova composição que interferiu sim nessa votação para a queda da taxa de juros. Há um dado que, quando apresenta para a sociedade, vem sempre como dados absolutos. Nossa, é a maior taxa de juros do mundo, ou uma das maiores taxas de juros do mundo. E as pessoas são iludidas quando isso é falado, porque deve-se levar em consideração que a questão da taxa de juros tem que levar em conta um conjunto de fatores da economia específica daquele país. Como você falou, por exemplo, nós podemos ter a maior taxa de juros real, quando você desconta a inflação. O que faz com que realmente seja uma taxa de juros, uma das maiores. Mas o cálculo que tem que ser feito leva em consideração os elementos da macroeconomia e construção de cenários. A construção de cenários é que tem ali o elemento daqueles indivíduos que vem a reboque de defender ou não o governo, que é o caso daqueles caras que estão ali. A queda de 0,5, ela impacta o suficiente para gerar algo, mas não o suficiente, da minha perspectiva, para produzir o que todo mundo está achando que vai produzir, que é uma aceleração, um aquecimento da economia gigantesca, essa conversa fiada. Na realidade, eles estão querendo minar, abrir a primeira porta para forçar o Campos Neto a ir, junto com as demais equipes, os demais, são 9, então os demais, tira 2, mais 7 membros, mais 6 membros que ficariam provavelmente ao lado dele, para que eles façam uma redução paulatina. O Ricardo foi preciso. O objetivo é um só. É você pegar, fazer um aquecimento da economia na hora certa para criar a ilusão e a sensação de que uma política econômica favorável, uma política econômica adequada para equilibrar a sociedade foi produzida. E nós sabemos que não é isso que vai gerar.
Porque a inflação, ela não vem à toa, ela não vem só... Ela vem, tudo bem, inflação de demanda e a inflação de oferta. Ora, o que se fala é como é que nós controlamos a inflação ou reduzimos pela inflação de oferta. Todo mundo produzindo muito e jogando produtos adoidados de uma maneira tal que vai ter uma queda dos preços. Isso é conversa fiada, porque não é assim que funciona a lógica da economia. Quando falou dos Faria Limers, que eu tenho uma série de ressalvas, os Faria Limers, como todo grande empresário, ele não está preocupado com a lógica da macroeconomia, ele está preocupado na sua sobrevivência. Ora, de repente, eles estão dando uma visão favorável a quê? Eles estão dando visão favorável porque o Fernando Haddad conversa bonitinho. Porque o Fernando Haddad é tecnicamente incompetente. Ele é politicamente adequado. Talvez ele seja competente politicamente para ficar fazendo a conversa de vai para lá, vai para cá. Ele obedece claramente o Lula, toca bem violão, como o Ricardo mostrou aí. Então ele é um cara agradável e elegância é um dos elementos para você conversar com os outros. Ninguém quer conversar com quem é deselegante. Mas eu nunca ouvi falar de um estelionatário que não se apresentasse de terno e gravata com sorrisinho e todo agradável. Mas você está chamando o Haddad de estelionatário? Você está chamando. Inclusive, se você repetir isso, eu te processo. Porque eu não vou admitir que alguém chame um ministro de estelionatário. Não, o senhor é que acabou de falar. O que eu falei é o seguinte, ele é elegante. Eu nunca ouvi falar de um estelionatário que não. E eu não, daí, infiro o que ele é. Você está inferindo. Se você está inferindo, é problema seu. Conjecturando. A conjectura é livre num país... Não é mais teórica. Mas desde que eu não citei o nome dele. Acabou isso. Eu não citei. Não faça isso. Isso pode ser crime de desopinião, hein? Não faça isso. O que eu disse, agora, se você esperar eu terminar o argumento, eu nunca ouvi falar de um estelionatário que não andasse de terno e gravata, fosse simpático. O que eu não acredito que seja o caso do Fernando Haddad. Ok? Se você insistir... Corrigiu a tempo. Não corrigiu a tempo. Você que criou um problema para si próprio. Não, senhora. São as pausas então eu já fiz. São as pausas Deixe de lado essa questão para a gente continuar com a taxa feliz. Eu sei bem o que eu falo. No caso do Fernando Haddad, ele não sei se ele tem habilidade política. Eu diria que ele tem algo que é essencial para você montar uma equipe. Ele tem lealdade ao seu chefe. Isso é fantástico. E eu sempre vou tirar o chapéu ao Fernando Haddad por isso, porque foi o que eu não vi nos governos anteriores. No governo anterior teve. Não teve, não. Teve mais alguns, do que o ministro da Fazenda foi humilhado e permaneceu. 2 ou 3, mas aí foi bastante humilhado. Aí não foi bem isso, não, porque você está reduzindo. O ministro da Fazenda... eu acho que agora é minha hora de falar. Da Dilma? Eu medi ali, ó. Não, eu medi ali. Quando chegou para mim, estava 32. Eu comecei a falar, eu falei 3 minutos. Foi interrompido. Mas não tem tempo aqui. Pois é, mas então ela vai me deixar terminar de falar. Aqui é interesse. Ainda fez uma acusação a mim que pode gerar um processo, mas que o processo cai no teu pé. Inclusive, se porventura cair isso, eu jogo para você. Então, vamos lá. Continuando. Vamos continuar, que isso é importante. Vamos fazer o programa de música. Não vamos fazer um programa de música. Talvez você não tem noção como você incomoda as pessoas do público com um sorrisinho irônico. Então vamos reduzir a questão. Eu não estou dizendo. Vamos lá. Voltando pra cá. Gente, voltando pra cá. Vamos pra cá. Nervoso, né? Eu não tenho sorriso irônico. Ontem eu fiquei incomodado, mas o meu sorriso porque você me fez, você colocou pra mim uma acusação de que eu cometi uma calúnia contra o ministro. Pelo amor de Deus, não. Eu compreendo os dois. Eu compreendo os dois. Eu compreendo a conjectura, compreendo a liberdade de questionamento e compreendo também o fato da realidade que a gente vive, de que por muito menos isso pode gerar um processo da Procuradoria Nacional da União de Defesa, não fizesse aquilo que você da fez. democracia. Mas não precisa fazer, eles fazem por eles. Mas só que tem um detalhe, aí ela colocou uma coisa que se eu ficasse calado, eu estaria com a peste e estou chamando o ministro de na verdade, ela te salvou, eu acho. Não, me salvou. Eu acho que ela te salvou, professor. Não, isso é uma interpretação entre amigos. Eu lhe dei a chance de se justificar. Porque estava dando essa interpretação. Experiência própria, Eu vou aceitar isso para a gente dar continuidade, para continuar a linha de frente e não linha de família, o nome do programa. Então vamos lá. Vamos continuar o problema. Vamos continuar com a análise. Aí nós temos uma questão. Cristina. Tá, então vamos continuar.
Vamos continuar Eu não até posso mais mesmo rir. para a gente poder entender o que está correto. E até mesmo porque, deixa eu colocar uns dados já. Nesse primeiro semestre, a gente teve uma alta das recuperações judiciais. Sim. Né? Que é uma falência mais branda, é uma falência que não fecha, é uma falência que quer salvar a empresa. Então, assim, qual é a melhora do quadro econômico? Com uma alta de 52,1% de recuperação judicial das empresas. Né? Isso representa menos emprego, menos impostos, menos pagamento de dívida, ou pagamento de dívida por valores menores. Isso é uma hecatombe para a economia do país. E mais, só para o professor continuar, há que se lembrar que, além do marco fiscal, o arcabouço, que teve tanta urgência, tanto dinheiro aplicado ali no paper vote do Congresso, não vingou, não se sabe se vai vingar. O mesmo a reforma tributária. E agora o Haddad ele apresentou hoje uma proposta de marco das garantias. Sabe o que é? Marco da garantia é o seguinte, é como acontece nos Estados Unidos e é o que levou, um dos fatores que levou os Estados Unidos à crise de 2008. Um deles foi isso. Você pode usar seu imóvel, seu carro, como garantia de mais de uma dívida. Ou seja, o cenário, para mim, ele é muito tenebroso. O que aconteceu nos Estados Unidos foi muito curioso, porque foi a crise do subprime, e por qual razão? Porque você contraía uma dívida para comprar um imóvel e você colocava esse imóvel que estava ainda sob dívida como garantia para um outro imóvel que você poderia comprar. O que aconteceu? Criou-se uma rede de dívidas para supostamente pagar uma dívida originária ou dívidas futuras. Só que chegou um determinado momento que alguém disse, pô, isso aqui é uma máquina que não vai falar. Eu retiro e acabou. Aí foi quebrando um atrás do outro. Mas a questão, olha aqui, por que para mim é interessante o que você trouxe a respeito toda a quantidade de indivíduos que estão quebrando? Algumas pessoas falaram que eles quebraram exatamente, foram colocando a culpa nos juros, por exemplo, e a diminuição dos juros talvez pudesse ter auxiliado. Não. Muitos deles quebraram por erros de planejamento estratégico, por apostas erradas, por avanços inadequados, inclusive, supostamente, segundo circulou na mídia, por mascaramento das suas planilhas. Se é o que a mídia colocou está real. Se estiver real, tudo bem. Mas eu vou ter que me basear naquilo que está disseminado na mídia. Veja, quando você coloca esses indivíduos que quebraram e esse conjunto de falências, não significa que a diminuição da taxa de juros vai fazer com que eles se recuperem da mesma maneira que criou o Desenrola, com todo o respeito. O Desenrola não resolveu o problema da dívida. Ele prorrogou o problema da dívida, diminuindo um pouco, e para alguns dos indivíduos ele criou uma ilusão. Que ilusão foi essa? Não é que eu retirei a tua dívida, aquele até $100, R$100, alguma coisa assim. Não. Eu só tiro o teu nome do Serasa, porque isso é muito pouco para eu te quebrar. Então, o que eles fizeram? Eles recuaram, simplesmente tiraram o nome de Serasa para dizer que você vai continuar podendo se endividar. Não resolve o problema da dívida. Esse é o problema. Essa é a grande questão, entendeu? Nós estamos vivendo uma consideração em que tem um conjunto de mascaramentos. O que está vingando e o que é o mais importante neste momento? O governo, ele como é uma habilidade do Lula, ele é um cara que... ele transita politicamente com uma desenvoltura maravilhosa. E ele tem um cara elegante chamado Fernando Haddad, que é um cara elegante, é um cara que tem habilidade para conversar, que está num cargo que é um cargo que deveria ser um cargo técnico, mas não é necessário para o atual governo ter um técnico neste cargo técnico. É necessário ter um cara com habilidade política. E eu torço para o Fernando Haddad que ele não seja um cara daquele grupo que eu falei. Sim. Que era o argumento que eu tinha quando eu fui interrompido e colocou uma pecha e aí eu não posso... Tudo bem.